Frei Almeida ali presente, Diácono Paulo, Frei Salvador, Frei Guto, povo de Deus, paz e bem. Essa normalmente é a saudação franciscana que a gente, enquanto nós franciscanos nos encontramos, a gente sauda dessa forma, paz e bem. Me disseram que o povo de Aracaju é o maior devoto do Nordeste a Santo Antônio, é verdade? Quero ver se é. Viva Santo Antônio! É justamente dessa forma que a gente percebe o quanto as pessoas, ou o povo de Deus, gosta dos nossos santos. Essa trezena de Santo Antônio, principalmente para vocês de Aracaju, é muito especial, porque aqui comemora 100 anos da presença, 100 anos da paróquia e 80 anos da presença franciscana aqui, nessa paróquia. Só que a presença franciscana não nasceu agora, mas há 800 anos atrás, a partir de um jovem chamado Francisco de Assis, numa pequena cidade de Assis. Ele conseguiu tocar a humanidade de tal forma, com tamanha profundidade, que muitos correram atrás dele. Diz um pensador moderno que a crise da humanidade é uma crise de profundidade, e só vai resolver a profundidade com mais profundidade. E São Francisco conseguiu tocar essa humanidade. Quando a gente vê a vida de Jesus, aí a gente percebe como é ser profundo. Que ele via além das aparências. Ele via além do que os olhos constatavam. Por exemplo, quando ele queria dizer quem é o maior no reino dos céus, o que é que ele fez? Colocou uma criança no meio e disse: aqui está quem é maior. Quando ele quis mostrar o amor à humanidade, o que é que ele fez? Ele colocou um povo específico que não se dava bem com os judeus, o povo samaritano. Quando ele quis mostrar que a gente deve doar tudo de nós mesmos, ele coloca uma viúva pobre e dá toda a sua oferta, tudo o que tinha ali. Vendo todos os ricos, a viúva vai e dá tudo o que tem. Ou seja, a profundidade de Jesus vê além do que as aparências podem nos mostrar. Francisco, ao longo da sua vida, ele fez a mesma coisa. Essa profundidade Santo Antônio percebeu. Ele era de uma outra ordem, dos cônegos de Santo Agostinho, e ao conhecer a vida de São Francisco, ele mudou. Ele mudou o seu segmento. E Santo Antônio tinha tudo para ser um grande homem, no sentido de conhecimento e de poder. Porque hoje em dia, conhecimento é poder, como antigamente era. Quanto mais você conhece, quanto mais você tem o saber, você pode chegar longe. Daí as universidades para dizer. Quanto mais você chega a um mestrado, a um doutorado, você vai longe. E aí, Francisco de Assis tinha medo desse poder. Tinha medo dessa profundidade, porque chegando ao conhecimento, pensava Francisco, os frades ou as pessoas poderiam perder em profundidade de oração e profundidade de devoção. Só que Francisco, ao conhecer e ouvir falar de um homem que quanto mais conhecia, mais chegava em Deus e mais chegava nas pessoas, ele muda de ideia. Esse homem ele chamou de meu bispo e a gente chama de Santo Antônio. Santo Antônio ele era um homem de grande profundidade e de conhecimento. Mas o seu conhecimento não passava apenas pelo intelecto, passava pelo coração. A sabedoria de Santo Antônio, porque a palavra sabedoria vem de sabor e não do pensamento, então a sabedoria de Santo Antônio se parecia mais com o sabor, com o gosto da vida e o gosto do conhecimento, do que particularmente do intelecto. Então São Francisco se apaixona por essa vida de conhecimento que foi Santo Antônio. E Santo Antônio, à medida que o tempo passa, consegue deixar em nós, em todo o Nordeste, em todo o Brasil e no mundo, algo de bem especial. Já venham de Penedo e lá a festa também é grande. E lá eles disseram que são maiores. Eu venho aqui e vocês dizem que são maiores. Eu vou a Salvador e depois a Campo Formoso, lá na Bahia. Lá vou dizer que são maiores. Não importa o quanto vamos dizer quem somos maiores. Que somos maiores, mas o que importa é a nossa devoção a Ele. E ser devoto a Santo Antônio não é substituir Cristo, como muita gente por aí diz. À medida que a gente celebra a trezena de Santo Antônio ou de qualquer outro santo,
Dizem que a gente substitui o Cristo. Nós não estamos substituindo o Cristo. Nenhum dos santos, principalmente Santo Antônio, não disse: me adorem ou me sigam. Pelo contrário, ele diz: ele é o único que a gente deve adorar. Ele é o nosso único seguimento. Então, nenhum dos santos, principalmente Santo Antônio, não quis colocar ele no lugar de Deus. Pelo contrário, ele sempre apontou quem era o verdadeiro que a gente deveria adorar. Então, os santos, principalmente Santo Antônio, são figuras que nos apontam e que nos levam ao Cristo. São exemplos de profundidade. Profundidade essa que nos falta muito. Como a gente viu na primeira leitura hoje do Gênesis, Adão e Eva, por falta de profundidade, por falta de conhecimento ou por falta de intimidade com Deus, se deixa levar pela serpente e peca. E tenta enganar aquele que é o mais profundo, aquele que tem o maior conhecimento, que é Deus. E a Deus ninguém engana. Mas imagine se não é verdade que falta na humanidade profundidade. Imagine um padre aqui na frente, ou um frei, que não tenha profundidade na sua oração, que não tenha profundidade no contato com as pessoas. Seria ele um bom pastor? Imagine você também, enquanto casado, se você não tem profundidade, um bom relacionamento com seu esposo, seria você um exemplo de profundidade para outros? Imagine uma juventude sem profundidade, sem ousadia, sem vontade de vencer, sem uma vontade de conseguir chegar o mais longe possível, sem que precise passar por cima dos outros. Imagine como seria nós, se a profundidade da juventude. Então nós precisamos e necessitamos disso. Adão e Eva não perceberam isso. Os fariseus também no Evangelho não perceberam a profundidade de Jesus e acharam que tudo o que ele fazia, todos os milagres que ele estava realizando, era pelo demônio. Aqui hoje com o Frei Pedro e eu queria saber como foi sua participação aqui hoje na trezena. A minha participação acabou sendo uma surpresa. É verdade que eu já sabia que eu viria, mas não teria uma participação direta com a reflexão do Evangelho, né? Então o Frei Ginaldo pediu que eu fizesse. Então para mim foi um prazer, porque é a primeira vez que eu participo da trezena de Santo Antônio aqui em Aracaju, né? Então já tive em outros lugares, de onde eu venho, na Bahia, o padroeiro também é Santo Antônio. Então é sempre bom a gente ver outras paróquias celebrando o mesmo santo e de forma tão empolgada como eu vi. Então para mim foi um prazer, né? E assim, como uma curiosidade para muitos, como surgiu a sua vocação como freio? Olha, minha vocação é longa, mas queria dizer mais resumido, né? Nesse meu lugar de origem, que é uma cidade na Bahia chamada Campo Formoso, tem uma região muito difícil, muito pobre, né? A cidade em si é rica, mas todo o interior, todo o percurso, tudo que está no interior da cidade é bem pobre e bem seco, né? Então o frade que morava lá, principalmente o Frei Hamilton, ele fez um trabalho com a juventude de levar a juventude para esses lugares. Então, à medida que a gente ia nesses lugares, a gente via a necessidade das pessoas não só de comida e de bebida, mas também de algo mais espiritual. Então foi a partir disso, dessas idas no interior, de vendo a questão pobre, a pobreza das pessoas, não só do físico, do material, mas também do espiritual, que me despertou esse desejo. E hoje estou aqui. E para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para nossos jovens. Pronto, eu não queria deixar uma mensagem só vindo para os jovens de Aracaju, aqui, onde vocês estão aqui presentes fazendo essa reportagem comigo, né, essa entrevista, mas no jovem em geral. Né? Talvez é comum a gente fazer o seguinte, né? A gente cresce, estuda, arruma namorado, casa, enfim, mas que tem outros propósitos de vida, né? E eu diria que nem todo mundo nasceu para casar. Aqueles que casam, tudo bem. Mas se tem jovens que desejam ser franciscano, ajudar a gente nesse serviço, é um prazer receber. Então eu vou estar aqui até amanhã, no domingo, né? E à medida que eu não estiver aqui, é só conversar com o Frei Ronaldo. E você que se sente chamado a essa vocação franciscana, converse com a gente, venha nos conhecer para servir melhor a nossa igreja. E aos jovens que desejam casar ou participar do grupo ou de ter outra vida, outra missão,
eu deixo aqui que a igreja sem vocês, ela não anda mesmo, ela não tem força. Então a gente necessita da juventude. São essas palavras do Papa desde quando veio na jornada, e repito essas mesmas frases dizendo da importância que a juventude tem na igreja, principalmente para a sociedade.